A seguir no programa de hoje. A verdade que liberta você é a verdade da graça de Deus que Jesus trouxe, amém? Se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Todas as coisas passaram. Maldições passaram. Hoje com o pastor Joseph Prince. Hoje quero gastar um tempo para compartilhar com você as coisas que o Senhor tem me mostrado, que eu não compartilhei antes, e eu creio que vão abençoar você, porque eu vou mostrar por que algumas pessoas não recebem de Deus, especialmente cura, e vai mostrar para você o que temos feito errado e como receber nessa dispensação a cura. Amém? Receber cura pode ser da forma como recebe cura, é como você recebe qualquer outra bênção de Deus. Posso ter um amém? E eu creio que muitos hoje estão deixando de receber, não porque não estão ensinando sobre cura. Na verdade, existem muitos ensinamentos sobre cura divina, começando nos anos 70, no movimento carismático, você tem escutado abundância de ensinamentos. Contudo, toda essa abundância de ensinamentos no corpo de Cristo, ainda estamos doentes. Ok? Existe alguma coisa que está faltando? E recentemente o Senhor começou a falar comigo a respeito de um versículo da Escritura, que eu gostaria de falar desse versículo e vai trazer clareza a você. Decidi destacá-lo, mas para mim o Senhor me deu o versículo até que eu comecei a ver o que não via. Você está pronto? É a passagem da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. E a ressurreição da filha de Jairo. Todos sabem que eu já falei nisso, mas eu falei nos pontos principais e eu vou em detalhe agora. Eu creio que vai abençoar você. Amém? Você está pronto? Glória a Deus. Vamos nessa passagem, e é muito importante porque está repetida 3 vezes os evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Portanto, uma vez que o milagre e uma história é repetida 3 vezes nos sinóticos, você sabe que o Espírito Santo está tentando trazer uma mensagem importante para o seu povo. Amém? Portanto, não está somente um evangelho, mas eu escolhi o evangelho de Marcos, porque a narrativa está em detalhes e também sua colocação, porque é o único evangelho que está em ordem cronológica. Por exemplo, quando eu prego em Lucas 18, 19, o jovem rico dando sobre a lei, dando sobre a graça. O jovem rico sobre a lei não pode dar. Zaqueu recebeu graça, Jesus deu a lei para o jovem rico, ele não pôde dar nada. Lucas 18. No capítulo 19, Jesus dá graça, não lei. E Zaqueu dá quase tudo. Portanto, nós vemos lei e graça colocados lado a lado, mas as histórias não acontecem lado a lado. Portanto, Lucas coloca de forma tal que existe uma ordem divina como João, mas se você quer encontrar cronologia, você deve ir para o Evangelho de Marcos. Ok? Portanto, essa é a razão por que eu escolhi Marcos, porque, como eu disse, está em detalhe. Você está pronto? Marcos 5. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, diga Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Sabe quantos anos ela tinha? 12 anos. E Jesus foi, e uma grande multidão seguia e o apertava. E uma mulher tinha um fluxo de sangue por 12 anos e havia padecido muito com muitos médicos. Quem eram os médicos nessa passagem aqui? Eu quero que você pense nos médicos judeus, ok? Eram médicos religiosos. Muitos deles, o histórico deles é que esses médicos não eram médicos como você pensa nos médicos hoje nos hospitais e clínicas. Amém? Onde eles usam remédios e tudo isso para ajudar o sofrimento da humanidade. Esses médicos, ok? Todos eles têm motivos que são bons, mas eles usam a lei. E não somente a lei, mas usam a tradição rabínica.
Eu li que muitos deles, quando você tem uma tosse, eles dão uma mistura dessa folha com aquela, e você tem que fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, deixar de dormir ou dormir de um lado por alguns dias, e muitos rituais. Amém? E ainda pior, as coisas que eles tinham que comer, como se fosse terra que se colocasse lá, porque eles são supersticiosos demais. Assim essa mulher sofreu muitas coisas na mão desses médicos. Note a palavra sofrer. Mas vamos entender esse princípio. Suponha que você tem uma doença crônica, você vai a muitos médicos e você não fica melhor, fica pior. Podemos usar esse princípio, claro, mas essa mulher era judia, os médicos eram judeus com um background rabínico. Amém. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade está do lado da graça. Não diz que lei e verdade vieram por Moisés. Ok? A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A verdade que nos liberta. Jesus estava falando com um povo judeu da sua época que conhecia a lei. Eles não precisavam ser ensinados, foram ensinados desde pequeninos, na verdade muito pequeninos. Eles foram ensinados a lei, eles podiam entender ou não. Os rabinos insistiam em falar a Bíblia para eles. Portanto, Jesus veio os judeus do seu dia, ele disse: se vocês continuarem na minha palavra, vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade libertará vocês. É a verdade da graça de Deus que Jesus trouxe, amém? Glória a Deus. E despendido tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Portanto, aqui agora ela gastou todo o dinheiro, ela era pobre, certo? Portanto, ela está doente, não somente doente, ela está muito doente, ela fica pior, e eles não podem curá-la. E eles dizem, o seu caso é porque você não guardou isso, não guardou aquilo, blá, 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 e agora está mais doente. E ainda está mais pobre. Cada vez que ela vai ao médico, me refiro aos médicos daquele tempo, e ela gasta mais dinheiro, e ela se torna mais pobre e mais doente. No versículo 27 diz, ouvindo falar de Jesus. Essa é a frase que veio para mim. Recentemente, o senhor começou a me dizer, onde eu ia, eu escuto, ela ouviu falar de Jesus. E eu disse, eu sei disso, eu já compartilhei na minha igreja. Você já teve essa atitude? Quando você diz, ah, Senhor, eu já falei isso, essa passagem, e ele não diz nada. E o senhor, depois de um tempo, ele mostrou para mim outra vez, quando ela ouviu de Jesus, disse, sim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Aleluia! Fé vem pelo ouvir, ouvir, e ouvir, 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 e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Da palavra de Deus, amém? E eu já memorizei, conheço tudo, eu sei de cor. A parte de trás, eu posso citar com os olhos fechados. Quando estou dormindo, vem. Eu sou um homem da fé. Amém? Todos nós sabemos disso, fé vem pelo ouvir. Portanto, diz, Senhor, eu sei, e o Senhor diz, nada. Alguns dias depois disso, eu estava fazendo alguma coisa e eu vi esse versículo. Quando ela ouviu falar de Jesus. E como um flash eu descobri que ela ouviu alguma coisa sobre Jesus. Porque tudo que ela escutou, Deus me dizer isso, fez ela receber. A multidão tocava Jesus, a palavra apertar. Ele estava apertando Jesus, você leu isso agora, nenhum deles recebeu. O que ela ouviu fez com que ela recebesse. E ela não ouviu Jesus. Muitas pessoas vieram ouvir e serem curadas. Você conhece aquele ditado, ouça e seja curado. Elas ouviram Jesus e foram curadas. Ouviram Jesus pregando no monte e foram curadas. Ouviram e foram curadas. Eles ouviram e foram curados. Mas esse ouvir Jesus diretamente, essa mulher ouviu acerca. Ela não diz quando ela ouviu Jesus, diz que ela ouviu com respeito a Jesus. Agora, por que isso é importante? Você sabe, quando o Senhor abriu os meus olhos, eu fiquei muito feliz que Ele ama as pessoas. Deus ama as pessoas. Muitas pessoas olham para as Escrituras, Mateus, Marcos, Lucas, João, e dizem, eu gostaria de ouvir Jesus falar com os meus ouvidos. Como eu gostaria de estar lá e ver com meus olhos, ouvir com os meus ouvidos e tocar com as minhas mãos. Se eu apertasse as mãos deles, eu ficaria bom.
Se eu ouvisse Jesus, a voz, como era o som da sua voz? Você não sabe que todos os domingos você está escutando, estou só brincando com você. Deus fala através de mim, amém? Ele tem uma voz melhor, sua voz é como o som de muitas águas, amém? A Bíblia diz assim. Ok. Assim, por que isso nos encoraja? Porque todos nós hoje ouvimos de Jesus. Eu sei que muitos se tornam super espirituais, dizem, pastor, o senhor não sabe que eu sou a voz de Deus dentro de mim? Eu também escuto, o que você acha? Eu não estou falando disso, estou falando, muitos de nós aqui, no natural, muitos de nós ouvimos a respeito de Jesus, de alguém, talvez na escola, talvez um parente, talvez na igreja, num culto evangélico, numa fita, no passado. Você ouviu a respeito dele, não ouviu Jesus diretamente, alguém pregou sobre Jesus. Portanto, o que é que ela ouviu de Jesus? Deixe-me dizer que o que ela ouviu de Jesus não foi a lei. Que bom que ela não ia a uma igreja como muitas hoje. Eu disse algumas, não todas. Ok? Porque se ela fosse frequentar algumas igrejas hoje, nós ouvimos como você deve qualificar para ser curado, ela nunca seria curada. Deixe-me mostrar o background dos judeus e da lei de Moisés, o que diz a respeito da condição dela. Ela estava sangrando. A Bíblia diz que ela estava com hemorragia há muitos anos, por 12 anos. Em Levíticos 15, 19, mas a mulher quando tiver fluxo, você não se importa de eu falar, né? Lembre-se que a Bíblia diz que a palavra de Deus é pura. Portanto, a sua mente deve ser pura. Se você diz, pastor, por que você fala disso? É o seu problema, não o meu. Eu já li que para o puro tudo é puro, a Bíblia diz. Mas para aqueles cujas consciências são imundas, nada é puro. Certo, Mark? Nada. E a mulher tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação e qualquer que tocar será imundo até a tarde. O resto dos versículos dizem que ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Onde ela for, ela está imunda. Se tocar alguma coisa, ela fica imunda. Onde ela senta, está imundo. Mas vamos para os versículos anteriores, falam que ela não pode fazer. E como ela está impura? No versículo 25 diz, também a mulher quando estiver no fluxo de sangue, esse é o tipo de mulher que estamos falando. Por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando estiver fora do fluxo por mais tempo do que a sua separação, como ela, 12 anos, todos os dias o fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. E os versículos antes desse, 24, 23, até o 19, todos falam do que ela não pode fazer. Portanto, tudo que ela ouviu fez com que ela, não esqueça que ela estava fraca. Ela estava muito fraca. A Bíblia diz que ela piorou. Depois de ver tantos médicos, ela fez todo tipo de tratamento. E ela, com os tratamentos, ela teve que fazer tantas coisas e ficou até pior. Ela era pobre e a multidão apertava Jesus. Para uma mulher tão fraca assim, e ela conseguiu chegar até Jesus, o que ela ouviu certamente não foram essas leis. A sua criação diria para ela que ela estava desqualificada. Ela não podia tocar nas pessoas, você sabe. Ela não podia estar em público durante esse período de 12 anos. Ela estava imunda. Se ela acreditasse que ela estava tornando todos imundos, ela não recebia fé. Mas o que ela escutou? Precisamos escutar hoje que pessoas podem receber. E eu vou declarar para você para ganharmos tempo. Ela ouviu que apesar do fato de ela estar impura, existir pecado na vida, amém? Ela podia receber milagres. E isso é algo que as pessoas precisam saber. Se a igreja se levantar e dizer para as pessoas, agora mesmo você for a Jesus, não importa se você está sujo, impuro ou sente-se pecador, você pode receber sua cura. Aqueles que não podem receber são os fariseus, que creem que você deve fazer certas coisas para receber. Outro dia eu contei a história de uma pessoa que era o principal da sinagoga, e ele era um pastor naquela época da sua igreja. E ele tinha uma mulher que estava encurvada por 18 anos. E Jesus veio e a curou, e ele ficou com tanta raiva, ele ficou furioso, não porque ela foi curada, mas porque ela foi curada no sábado. O quê?
um membro da sua igreja é curado e você fica com raiva? Ela agora pode servir como recepcionista. E você está com raiva, e você diz coisas como: existem 6 dias que um homem pode trabalhar. Veja que ele usa o argumento da lei. Se existem 6 dias da semana quando o homem pode trabalhar, e nesses dias ser curado, bem, seu sabichão, por que nesses dias ela não foi curada na sua congregação? Porque sob a lei ninguém podia ser curado. Todos que foram curados, mesmo no Antigo Testamento, foram pela graça. Você me escuta? Eu vou mostrar um versículo da Escritura que é surpreendente. Você raramente ouve alguém pregar nesse texto. Eu preguei em 2003 um sermão sobre ele. Mas eu creio que deve ser pregado mais. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Cristo está separado de vós. Diga, separados. Isso é bom ou mal? Cristo está separado de vocês. Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Separados estáis de Cristo quando? Quando nós pecamos? Não, não diz isso, diz assim: vós que vos justificais pela lei, pela sua obediência, da lei, regras, você pensa que porque você guardou isso, você cumpriu isso, agora Cristo está obrigado. Não é graça, na verdade você caiu da graça. Lembre-se sempre, vocês estão tentando ser justificados pela lei. Notem que você caiu da graça. Isso significa que a graça é maior do que a lei. Aqueles que vão para a lei caem da graça. Olhe para mim. Se você vai para a lei, você cai da graça. Graça é maior. Ok? O que ela ouviu foi isso. Vamos supor que o nome dela era Rebeca. É um nome judaico. Em hebraico eles chamam Rivka. Rivka! Existe um Messias na cidade outra vez. Da outra vez tinha esse homem que era pecador. E ele recebeu. Você lembra do leproso quando ele veio da montanha? Me fale, Rivka falou. Bem, o leproso, ele tocou no leproso e ele foi curado. O que você está dizendo? O que você está dizendo? Que existe um rabino na cidade e mesmo aqueles que são pecadores podem tocá-lo? Ele disse, sim, é isso que eu estou dizendo. Não. Sim. Não. Sim. Porque ela tinha recebido tantas recomendações desse doutor e daquele doutor, ela sofreu na mão de muitos doutores. Portanto, imagine a resposta dela, use a sua imaginação. Se você não tem, vou te dar um pouco. Portanto, o que ela escutou não é o que se prega hoje nas igrejas. Nós devemos pregar que mesmo que você esteja em pecado, você pode receber. E quando você recebe, vai transformar a sua vida. Em Tiago diz que se existe doentes entre vocês, chame os presbíteros da igreja, que eles orem ungido com óleo em nome de Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tudo está na mesma unção. A que cura, remove os pecados. Mas aqui nós temos pessoas que dizem que você tem que se qualificar, lavar-se, depois você recebe a cura de Jesus. E as pessoas estão distantes e buscando receber. Você tem que dizer, venha com seu pecado, venha com seu problema, venha com seus pesos. E Ele vai libertar você. Alguém grite aleluia. Amém. Amém. No Antigo Testamento existe um ensinamento que diz, os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos embotarão. E é por isso que na cruz, Jesus bebeu vinagre. A figura do vinagre fala da maldição dos ancestrais que vieram sobre seus filhos. Mas eles não estão mais sobre essa maldição ancestral. Amém? Você está escutando?
Mas quanto mais você crê no ensinamento, quanto mais você crê que o inimigo pode, na verdade, através da sua descrença, reverter a fé e forçar algumas coisas na sua vida e fazer você crer que você não pode receber. Mas eu digo, em nome de Jesus, eu recuso aceitar. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todas as coisas, maldições já passaram. E tudo se fez novo. Voltemos à história. Ok? Quando ela escutou sobre Jesus, ela veio por meio à multidão e tocou na sua roupa, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Versículo 30. E Jesus, conhecendo e vendo que saíra a virtude dele, disse para a multidão, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vês que a multidão aperta e dizes, quem me tocou? Ninguém exigiu dele o seu poder. Você sabe o que o Senhor me disse? Filho, você tem que ensinar isso para as pessoas porque ela foi a única que recebeu, sem Jesus perceber antes. Em outras palavras, recebimento ativo. Ok? Diga ativo. Ok. Recebimento passivo faz parte do Evangelho. Todos que vieram a Jesus, o leproso veio, se o Senhor quiser me curar, Jesus disse, seja curado. Jesus tocou outros, até Jairo, na história, ele esperou que Jesus fosse à sua casa e impusesse as mãos sobre a sua filha. Todos eles tinham uma cura passiva, esperavam que Jesus falasse uma palavra. Se trouxéssemos para os nossos dias hoje, as pessoas estão dizendo assim, se eu ouvisse uma palavra de Deus. Como eu posso ouvir Deus falar? Deus está no céu, fisicamente. Portanto, o Senhor diz, ensina o meu povo, porque essa mulher tinha fé ativa, sem Jesus iniciar. Ela iniciou a sua cura. Ela iniciou a sua cura. A multidão o apertava, e ele disse, quem me tocou? E ele olhou e viu aquela mulher. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se e disse toda a verdade. E ele disse para ela, filha, a tua fé, é por isso que Jesus quer que eu ensine isso para todos vocês. Porque essa mulher é como nós hoje. Amém? O poder de Deus está aí, o poder de Deus está à nossa disposição. Nós podemos iniciar nossa cura, podemos ser ativos e receber. Se você se comparar com outras pessoas na Galileia, Cafarnaum, Jerusalém, que receberam, Jesus tinha que dizer para elas fazerem alguma coisa. Jesus tinha que cuspir na terra fazendo barro. Jesus tinha que mandar, levanta da tua cama e anda. Mas mesmo que essas circunstâncias não existam hoje, a história dessa mulher é mais do que suficiente. Com a sua atitude você pode fazer ele parar e ele dizer assim, uau, quem foi esse? Quem foi esse? E Pedro diz, os discípulos dizem, a multidão está te apertando e você está perguntando quem te tocou. E quando você vem à igreja, você está tocando em Jesus de certa forma, você está levantando a sua mão, muitas pessoas tocam uma unção quando o louvor está ministrando e está te levando para o Santo dos Santos, você está adorando, existe unção em todo esse lugar. Mas você precisa traduzir essa unção em alguma coisa que você pode receber agora. Mas eu não sei o suficiente, não se desqualifique. Mas pastor, eu errei essa manhã, você está se desqualificando. E você pode tocar a unção e nada vai acontecer. A multidão tocou a unção e nada aconteceu. Quero mostrar algo que não mostrei antes. Passe para mim, por favor, o manto da oração. Passe-me, por favor. Jesus, como todo rabino, estaria usando isso, mas você não precisa comprar isso. Estou só ilustrando para você. Eu vou logo falando para vocês, porque eu não vou ter tempo depois. Não compre um desses, depois de, eu vou tocar nisso agora. Não, nada vai acontecer. Jesus diz que os fariseus faziam largos, eles faziam longos filactérios, ok? Os filactérios eram grandes e longos, muito longos. E Jesus, como todo menino judeu, ao crescer, foi ensinado a respeito das franjas. Números 15, o Senhor fala aos filhos de Israel, diz que façam bordas nas vestes, façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas põem o cordão de azul. Note que hoje não existe cordão azul. É tudo branco.
Você sabe que em algumas casas judias, você vê o rabino, não existe cordões azuis, porque desde que o templo foi queimado, eles disseram que eles perderam a fórmula para fazer o azul. Mas a verdade é essa. Para mim é só uma parábola. É ilustrativo. Desde que a nação rejeitou o Messias, o azul, a cor da graça, desapareceu. E o templo incendiou, e eles foram espalhados entre as nações por 2000 anos, mas eu tenho novidades para você. Você sabe que eles encontraram a fórmula para o azul? Você sabia que nesse momento atual, muitas pessoas de Israel estão sendo salvas? O azul está voltando, e os rabinos hoje têm o azul. É chamado tekelet, que é azul. Ok? A Bíblia diz que ela tocou na orla dos seus vestidos, e os evangelhos dizem as franjas do seu vestido. As franjas é tekelet, quando Deus ordena, Números 15, que cada homem judeu deve ter. Portanto, ele estava usando isso. Ok? E quando ele andava, era assim. Eu deveria ter um ventilador aqui, amém? Estava ventando no mar da Galileia. A mulher veio e tocou no azul, e ela foi curada. Os fariseus tinham azul. As pessoas tocavam e nada acontecia. Portanto, qual a diferença? Vou falar um pouquinho sobre o mistério do azul, ok? Diz que, próximo versículo 39, e as franjas vos serão para que vendo-as vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Os fariseus usavam para lembrar os mandamentos, mas eles tinham um significado mais profundo. Eu quero mostrar rapidamente no hebraico. Vamos ver? Rapidamente. Vamos para o hebraico, ok? Isso é em hebraico. O hebraico se lê da direita para a esquerda. As franjas vos serão para que vendo-as vos lembreis Aleph Tav. Você vê em vermelho duas letras, Aleph na direita e Tav na esquerda. Você tem que ouvir meu ensinamento sobre Aleph Tav. É a assinatura de Jesus Cristo. Você notou que não está traduzido? Porque todos os judeus não sabem como traduzir. Eles não sabem por que a Bíblia tem Aleph Tav lá. Olhe e lembre Aleph Tav. Não os mandamentos. Se fossem os mandamentos, ela não estaria ali. Ela seria condenada. A lei a condenava. Portanto, o azul a lembrava do Jesus celestial, a graça de Deus. Deus queria que o azul, quando as pessoas se desencorajam, eles param de olhar para os céus, param de olhar para o azul do céu e começam a se desencorajar. Ainda vem um azul. Amém? Deus quer a graça, Deus não quer a lei. E mesmo aqui você encontra Aleph Tav mencionado, como em Gênesis 1:1 diz que no começo Deus criou os céus e a terra. Quem é esse Deus que criou os céus e a terra? Ele colocou a sua assinatura lá, que não foi traduzida, no hebraico. No princípio criou Deus os céus, Aleph Tav, Jesus Cristo. Como eu sei que Aleph Tav é Jesus Cristo? Porque Jesus se revelou para João no Apocalipse e disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são a primeira e última letra do alfabeto grego. Se Jesus falasse com o judeu, ele não falaria grego, falaria hebraico. Em hebraico, a primeira letra é a Aleph e a última letra Tav. Esta é a primeira letra na direita e na esquerda Tav, a última letra do alfabeto hebraico. A assinatura de Jesus. Eu sou o primeiro, eu sou aquele que tem a primeira palavra na sua situação, eu sou aquele que tem a palavra final. A respeito do seu corpo, a respeito da sua família, a respeito da sua eternidade. Amém? Aleluia! Obrigado, Jesus. Portanto, aqui está um manto da oração. Quero mostrar alguma coisa. No livro de Malaquias, eu creio que a mulher, o que fez ela tocar na orla do vestido é revelação. Isso exige revelação. E eu creio que as escrituras, quando você escuta, existe algo profundo. Se ele é o Messias, existe alguma coisa importante na orla. Eles chamam tzitzit. Ok? Eles chamam isso asas, no hebraico. Senaf. Aqui isso tudo, certo? Tzitzit chamam asas, a orla dos vestidos. Asas, na orla do vestido. Ok? Olha isso, em Malaquias, no Antigo Testamento, último capítulo do Antigo Testamento diz: mas para aqueles que temem o meu nome, o sol vai ser tão brilhante. Sol do quê? Da justiça virá com cura em suas asas. Cura em suas asas. Ninguém tocou as asas de Jesus aqui antes. Kanaf em hebraico, asas. Portanto, os rabinos dizem que esse versículo, eles interpretam esse versículo como takelet, o azul. Cura nas suas asas.
Assim, quando o Messias vier, ele vai trazer saúde em suas asas. Assim ela ouviu dizer que este homem recebia pecadores. E ela disse, ele é o Messias. Se ele é o Messias, eu sou fraca. Vou me esforçar até tocar no seu corpo, ou mesmo as suas asas. Se eu tão somente tocar. Se ele é o Messias, ele vai levantar-se com cura nas suas asas. Pessoal, vocês vão saltar como bezerros gordos da estrebaria. Como bezerros gordos. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor. Amém? Amém? Ok, vamos voltar à história. Glória a Deus. Tekelet, a propósito, azul, soletra assim, em azul aí. Tekelet. Tekelet vem de Kalá. Kalá significa perfeição e plenitude. Tocou azul, azul em hebraico é Tekelet. Tekelet é um substantivo, vem da raiz da palavra kalá. Por que é importante isso? Porque o verbo é usado por Jesus em hebraico. Quando Jesus está na cruz, na Bíblia em português diz o quê? Está consumado, certo? Mas Jesus não falou nem grego nem inglês. Ele clamou em aramaico, ok? E ele clamou essas palavras, está consumado. Quando eu estava em Israel, na Bíblia judaica, eu perguntei aos meus amigos judeus, que são crentes, posso ver a sua Bíblia em hebraico? E pode encontrar para mim quando Jesus diz está consumado? Só no hebraico. E eles procuraram e acharam. O que diz aqui? Eu perguntei. Eles disseram, ele gritou, kulá, kulá, kulá vem de kalá. Kulá é um verbo. Assim Jesus literalmente clamou, consumado, seus pecados são perdoados, suas enfermidades curadas. Resumindo, ela não sabia todas essas coisas, não creio que ela sabia tudo isso, mas você sabe que quando ela tocou na orla dos seus vestidos, ela provavelmente estava muito fraca, ok? Ela vai assim, mas não tão fraca que não pudesse empurrar-se. Quão desesperado você está? Algumas vezes você deve pressionar. Uma versão diz que ela forçou a barra, pressionou a multidão, sem medo de ser feliz. Muitas vezes existe uma multidão, todo tipo de vozes, pessoas estão dizendo, ei, você não pode estar aqui, e ela pressionou porque ela cria no Messias que curaria apesar da sua imperfeição. Apesar de existir pecado na minha vida, se eu procurar em fé, eu recebo. Isso fala que a fé não é anulada pelo pecado. Vou repetir, a fé não é anulada pelo pecado. Porque na verdade o pecado é contra a lei de Moisés. Como lemos em Levítico 15, mas você sabe, o pecado não anula a fé. Romanos 4 nos diz, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. O que anula a fé? Se aqueles são herdeiros da lei. Se você é da lei e pode receber, não precisa fé. Eu digo, não precisa fé. Se você pode realizar bem e receber cura, por que você precisa de fé? Repito, pense, se você pode realizar bem diante de Deus e receber a sua cura porque você fez bem, não existe necessidade para fé. Mas quando você sabe que é imperfeito em pensamentos, palavras e atos, você precisa de fé. Somente crer. Vamos continuar? Glória a Deus, aleluia, ela recebeu. Agora vou mostrar alguma coisa. Isaías 61. Todos sabemos que estamos vestindo justiça, amém? Posso ter um amém? Ok? Antes de Isaías 61, vamos a Isaías 64. Aqui diz, mas todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Toda a nossa justiça. Não diz aqui todos os nossos pecados são como trapos. Diz nossas justiças. Nossa justiça própria é como trapo de imundícia. Ok? Não os pecados. Nossa justiça, nossa própria justiça. Diante de Deus é como trapo. Trapo de imundícia em hebraico é lenço sanitário sujo. Ok? Como eu sei que tudo isso está nessa história? Porque essa mulher estava sangrando por 12 anos. Enquanto ela sangrava, na verdade ela é um retrato da igreja. Enquanto a igreja está sangrando, porque a Bíblia tipifica a igreja como uma mulher, a noiva do Cordeiro. Enquanto ela está sangrando, ela
não pode ter filhos, ela não vai ter frutos, ela sempre vai ter que ter lenços sanitários. No hebraico, trapos de imundícia refere-se a absorventes menstruais, que já estão sujos. Ela estava sempre usando isso. É um quadro de quê? Da igreja, que está sangrando por causa de justiça própria, não por causa do pecado. Todas as nossas justiças são trapos de imundícia. Amém? Portanto, escute, igreja. A igreja está sofrendo não por causa do pecado, está sofrendo por causa de justiça própria. Amém? Assim, quando ela tocou as vestes de Jesus, as suas vestes representam o quê? A justiça de Deus. Isaías 61. Que regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque Ele me vestiu de roupa de salvação, cobriu-me com um manto de justiça. Amém? Agora, é branco. Ok? O manto da justiça. Não estou falando que é esse, portanto não precisa comprar um. Ok? Aqui estou mostrando que nesse texto fala do noivo que se adorna com um turbante sacerdotal e com uma noiva que se enfeita com as suas joias. Esse é o dia do casamento. Esses que têm um manto de justiça são como aqueles que estão no casamento. Ok? Eles parecem um noivo. Quando você vai a um casamento judaico, você vê isso? Sim, você vê isso. Eles vestem isso. Amém? Deixe-me lhes mostrar algo. Estão prontos para mais? Me cobriu, veja o que diz aqui. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Como no antigo hino. Rejoice, rejoice in the Lord, rejoice, rejoice in the Lord, rejoice. E as pessoas dizem, eu não sei por que estou me alegrando, não sei por que eu devo o banco, mas eu não sei por que meu filho está doente, eu não sei por que minha mulher me deu um gelo, não sei por que me alegrar no Senhor. Assim as pessoas estão pensando, por que eu devo me alegrar no Senhor? Qual o motivo? E essa é uma passagem que nos diz por que você se alegra no Senhor. Diz que grandemente me alegrarei no Senhor, a minha alma se alegrará no Senhor, porque me vestiu com as vestes da salvação, cobriu-me com o manto da justiça. Esse manto é o manto dele, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. E essa mulher tocou na justiça de Jesus e o sangramento parou. No momento que você toca na justiça de Jesus, no momento que você submete-se a Jesus, no momento que você recebe a dádiva da justiça, a sua infertilidade para. Sua doença é curada. Você é frutífero outra vez. Você escuta. Amém. Assim cobriu-me com manto de justiça, como o noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como uma noiva se enfeita, diga enfeita, com as suas joias. Eu vou dizer para você algo extraordinário. Por causa do tempo eu vou falar rápido. Quantos querem ser jovens? Veja, Salmo 103 diz, ele farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade. Diga comigo agora, que farta de sorte que a tua mocidade se renova como a águia, como as águias em renovação literal. As águias, elas são uma das espécies que se renovam. Ok? Olhe isso, olhe isso. A palavra satisfaz a tua boca, eu já disse isso, eu fui para Israel e eu perguntei a um dos melhores eruditos da Bíblia e eu perguntei deles, nos meus próprios estudos eu não vejo a palavra boca aqui, que farta a tua boca. A palavra boca devia ser pen em hebraico, mas aqui a palavra di. E eu disse, por que traduziram como boca? Perguntei a eles e outras pessoas. Eles também estavam intrigados que, sim, não está a palavra boca. Por que traduziram boca, farta a tua boca? Ela pode ser usada como boca de forma figurativa, mas a palavra di significa ornamentos. E se você faz uma pesquisa, você descobre que exatamente está a palavra di nessa forma, como um verbo aparece aqui, como uma noiva adorna, a palavra adorna é a di. Em outras palavras, olha aqui, diz que Deus vai satisfazer
os seus adornos. Você vai ficar bonita, literalmente renovar sua beleza, como as águias. Quando? Quando você colocar as vestes da salvação e o manto da justiça. Se você é homem, você vai parecer um noivo que está vestido com ornamentos, vestidos de ornamentos. E mulheres, vocês parecerão como noivas, não disse esposa, porque muitas mulheres não têm a aparência que tinham quando eram noivas. Diz aqui que você vai estar incrivelmente elegante. Mulheres, vocês estarão incrivelmente lindas. Você vai parecer como uma noiva adornada com joias. Amém? E o homem está adornado com ornamentos como noivo. Eu gosto como a Bíblia diz. Deus diz que quando ele se alegra com o seu povo, é como o noivo se alegra com a sua noiva. Isaías diz. Portanto, o Senhor se alegra com o seu povo. Essa alegria que o noivo tem com a sua noiva é algo lindo. É lindo o amor que Deus tem por nós. Aqui não diz como o marido se regozija com a sua esposa. Porque muitas vezes é triste, não devia ser assim. Não é como a alegria que tinham no dia que se casaram. Eu estou brincando com vocês. Eu oro em nome de Jesus para que você tenha a alegria do dia do seu casamento e volte e seja restaurado em nome de Jesus. Eu estou mostrando que Deus tem suas razões para ilustrar o dia do casamento. A noite de núpcias, o regozijo que um tem pelo outro. Em outras palavras, ele está dizendo que o amor por você nunca vai ficar frio, nunca vai envelhecer. É como o primeiro dia que eu me casei com você. Amém? Ok, eu podia falar muito sobre esse assunto, mas vamos voltar para a história para concluirmos. Filha, tua fé te salvou. Ela ilustra aqui a igreja. Cada história da Bíblia é multidimensional. Você pode ler e encontrar a história a respeito de uma mulher que foi curada natural. Você pode ler e encontrar segredos para o futuro da igreja, o que Deus está fazendo, porque todos os milagres da Bíblia são escritos como sinais. O Evangelho de João diz isso, que essas coisas são escritas para que vocês possam crer. E são sinais. Assim, Deus escolheu este milagre para colocar no livro cuidadosamente por uma razão. Essa história da mulher que está sangrando, enquanto ela está com hemorragia, ela não pode ter resultados, não pode ter filhos. Ela podia evangelizar, mas nada aconteceria, porque ela estava confiando na sua justiça própria. Pessoas olham para a nossa igreja e perguntam como essa igreja é tão frutífera. Pessoas querem ser salvas nessa igreja. Pessoas querem vir para essa igreja. E a resposta é sua graça. A graça de Deus. Essas pessoas foram tocadas pela justiça. Sua infertilidade parou. E o resultado são muitos filhos que estão vindo. Amém? Amém, igreja? Eles estão no lar. Voltaram para o lar. Glória a Deus. Eu estou compartilhando com vocês agora a bênção da nossa igreja, como eu falei alguns instantes atrás, é geral. Mas algumas pessoas podem estar aqui, mas podem não crer no coração. Você pode crer da sua própria forma e ainda receber algumas bênçãos da corporação, porque essa igreja, a maioria crê no que eu prego. Alguns recebem do que transbordou dos outros e só estão felizes quando estão na igreja. Não estão felizes quando estão fora. E eu questiono o que eles creem. Você pode usufruir da bênção dos outros. Posso ter um amém? Ela está curada, ela está sã, ela está bem. Jesus diz, a tua fé te curou. Ele a chama de filha. As ideias que ela tinha antes, como eu disse, ela queria as costas de Jesus, e assim que Moisés queria, Moisés estava satisfeito, ele não pôde ver a face de Deus sob a lei. Deus disse, não pode ver minha face, eu vou mostrar minhas costas, ok? Você lembra? Mas Jesus veio para mostrar sua face, porque nós estamos sob a graça. Quando ele viu a sua face, ele disse para ela, filha, Jéssica, na intimidade, filha. Jéssica, a propósito, é minha filha. Filha, uma forma íntima. Ela estava com medo, ela sabia que tinha sido curada. Ah, o que Deus quer que eu fale isso? Tudo que ela sabia quando ela ouviu falar de Jesus foi isso. Apesar do seu pecado, você pode receber.
E por isso que ela foi, enfrentou a multidão fraca. Mas eu devo dizer isso. A sua fé não era perfeita. Não era perfeita. Ela veio de trás. Não era perfeita. Ela não conhecia Jesus pessoalmente. Ela sabia que recebia desse homem maravilhoso, que não a condenaria, mas ela não o conhecia. Essa ideia de que você deve conhecê-lo, deve buscar sua face, então pode ser curado, não é verdade. Muitas vezes você é curado primeiro e depois ele mostra a sua face. É assim que você encontra a sua face. E então ele diz para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e seja curada desse teu mal. Literalmente essa palavra no grego, vai em paz, quer dizer vai para a paz. Vai para a paz. Vai para a região da paz. Seja curada plenamente desse teu mal. Literalmente, seja livre desse teu mal. A palavra mal aqui é açoitar, mesmo usada para Jesus. Pilatos açoitou Jesus. É a mesma palavra usada aqui. Fique livre dos açoites. Você sabe como ela foi curada? Você sabe onde o preço foi pago? Nos açoites de Jesus. Pelas suas pisaduras fomos curados. No momento que o açoite atingiu Jesus, o açoite saiu de você. Açoite também se usa para praga ou flagelo. Nós ouvimos termos como, ouvimos na mídia, praga da malária, a praga da dengue, usa a palavra praga. É interessante que Deus permitiu usar a palavra flagelo para lembrar que o seu filho foi flagelado para remover todo o flagelo, caiu sobre o seu filho para que fôssemos livres. Amém, igreja? Concluindo, versículo 35, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Deixe-me dizer-lhes, ele estava caminhando para levantar a filha de Jairo da morte. Eu posso afirmar que creio que Jesus estava buscando a geração jovem. A geração Benjamim, ok? E no caminho, e eu estou incluído, no caminho para curar e levantar a geração Benjamim, no caminho para levantar essa nova geração, 12 anos somente, a igreja foi curada. A igreja foi curada para tocar essa nova geração. Certo? Assim, e uma vez que a igreja é curada da justiça própria, ela é curada da infertilidade, ela é curada de uma enfermidade, ela se torna frutífera e algo acontece com a geração jovem, ok? E a única forma disso acontecer não é pelas obras. Jesus disse: não temas, crê somente. A vida da graça é não estar com medo, somente crer. Mas pastor, o senhor não entende, eu perdi a minha paciência. Não temas, crê somente. Em tudo, na vida cristã, não tenha medo, crê somente. Você não entende, eu estou passando por crise financeira, não tema, crê somente. Deus vai suprir, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar saída. Não tema, creia somente. Não somente trabalhe, não somente realize, mas creia somente. Somente creia. E não permitiu que alguém o seguisse, exceto Pedro, Tiago e João. Pedro significa pedra. O nome Tiago significa suplantar. João significa graça. Quando você analisa esses nomes, a lei, a pedra foi suplantada pela graça. Somente então a nova geração vai se levantar. Somente quando alguém pregar que a lei, a pedra foi suplantada pela graça, você vai ver a ressurreição da filha de Jairo. Amém? Nós sabemos que é um símbolo, porque 12 anos fala da administração de uma geração. Fala da igreja, daquela mulher que sofria 12 anos. 12 anos. Você vê tudo isso, tem um significado. Vamos para o versículo 41. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E vê isso agora. Tentando encontrar alguém. A Geovém. Nova geração. Eu olhei para o Mark e disse: esquece, tudo bem. Sente aqui.
Você pode sentar? Deite. Deite aqui. Ok. Aqui temos uma mulher. Desculpa, uma garota de 12 anos. Ok. Eu vou dizer alguma coisa, escute. Sempre que a Bíblia diz, e a Bíblia cita Jesus e deixa o aramaico aí, existe uma razão. Apesar de no português dizer, menina, eu te digo, levanta-te, é só uma ideia, não é interpretação literal. Quando ele deixa ali o aramaico, quer dizer que não existe informação supérflua. Você sabe por quê? Os judeus chamam isso talit, o manto inteiro. Os antigos chamam, o azul é chamado tekelet, as franjas são chamadas tzitzit, ou asas, e o manto inteiro é chamado talit. Hoje, quando você vai a Israel, não houve tzitzit, houve talit. Isso é talit. Talita. Talita. É literalmente como isso. Veja, ele pegou seu manto de justiça e disse assim, Talita, menina debaixo do talit, menina debaixo do talit, levanta. Em outras palavras, obrigado. Em outras palavras, não esqueça, não precisa comprar isso, não precisa comprar. Isso é um símbolo de justiça. O que Jesus fez é que ele pegou seu talit, literalmente talit. Nós temos visto que isso significa as vestes de justiça. Certo? Certo? E ele lançou sobre a menina e disse, Talita, menina sobre o talit. Talita significa feminino de talit. Menina debaixo do talit. Comi, levanta. Nós temos que lançar a justiça de Deus sobre a nova geração. Não a lei de Deus, mas a graça de Deus. As vestes da justiça. Por quê? Porque eles vão levantar-se, aleluia. Eles vão crescer e vão alcançar a estatura da plenitude de Cristo. Amém. Vou dizer algo agora. Essa jovem menina pode se referir a Israel, novo Israel, o jovem Israel, a nova geração. Porque não esqueça, no início, quem era aquele que veio a Jesus? Jairo. Jairo, seu nome hebraico é Yared. Yared significa aquele que foi iluminado. Aquele que foi iluminado. Significa que no fim dos tempos, todos os rabinos, os Jairos, os antigos, essa geração, seus olhos se abrirão e convidarão Jesus para tocar a nova geração. Amém? Portanto, se refere à geração nova dos gentios no mundo inteiro e também pode se referir a Israel por causa de Jairo. E ele era o principal da sinagoga. E no fim dos tempos, eles serão aqueles, os principais da sinagoga, que darão a Jesus um bem-vindo como Messias. E você vai ver a nova geração se levantando. E todos os jovens de Tel Aviv serão salvos. Amém? Mas igreja, eles já são salvos. Eu disse, eles são salvos. Eles são gloriosamente salvos. Muitos sabem que são cobertos com o manto da justiça e por isso eles são jovens. Renovado como as águias, e o que eles precisam? Termina aqui, não, versículo 42. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos, e assombraram-os com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem a comer. Diga comer. Eu vou terminar com isso. Hebreus, olhe para Hebreus. Hebreus 5. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porque é menino. Sempre que alguém ouve da justiça e pensa que é fazer o certo, é um bebê. Não entende a justiça. E sempre que alguém escuta a palavra justiça, o ensino da justiça, e diz, é uma dádiva de Deus, é mais que um bebê. É maduro. Eu estou aqui para dizer isso, igreja. Isso é o Evangelho. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Se você não entender a justiça, você é bebê. Me escuta. A Bíblia diz, qualquer que ainda se alimenta do leite não está experimentado na palavra da justiça porque é bebê. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Os perfeitos são aqueles que entendem que a justiça é
uma dádiva. Não é algo que você trabalha para ter. Toda a sua justiça é trapo de imundícia. É uma dádiva. E vai fazer você reinar na vida. Amém? E você vai ser apto para discernir. Não conhecer. Não é árvore do bem e mal. Não é conhecimento, é discernir. Você vai discernir o bem e o mal. Por quê? Porque vai ser maduro. Vamos para a história. Ela termina assim. E disse que lhe dessem de comer, não beber. Leite você bebe. Comida sólida é para aqueles que entendem a justiça. Aqueles que não entendem a justiça ainda bebem leite. E eu estou aqui para dizer, igreja, e é por isso que o inimigo tem tanto medo de você receber a abundância da graça, você recebe a dádiva da justiça e você reina na vida. E não é maravilhoso saber que, eu estou dizendo isso para concluir, que no final, a menina estava comendo. Talvez ela tinha morrido porque havia comido alguma coisa. Nós não sabemos. Mas a história termina assegurando-se que ela havia comido, não bebido. Talvez a igreja esteja morrendo porque estamos bebendo leite, leite, leite. Mas o engraçado é que eles ensinam que graça é leite. Depois de ser salvo pela graça, você tem que ir para a lei. Isso é voltar. Isso é voltar para o Antigo Testamento. Aqueles foram os primeiros princípios da doutrina da graça. Graça te faz maduro. Você se lembra de Isaac? A Bíblia diz que o seu meio-irmão Ismael o perseguiu desde o dia que ele foi desmamado. Quando ele tinha 2 anos de idade. No dia que ele parou de beber leite, a idade judaica para desmamar é cerca de 2 anos. O dia que ele parou de beber foi o dia que ele amadureceu. Foi o dia quando o seu meio-irmão o perseguiu. E em Gálatas diz que o meio-irmão tem o mesmo pai e não a mesma mãe. A mãe de Ismael era uma egípcia chamada Agar. Diga Agar. Quem era a mãe de Isaac? Sara. Diga Sara. Ambos tinham o mesmo pai, Abraão. A Bíblia diz que Agar é uma figura do Monte Sinai. Não é minha revelação, é a revelação de Paulo. Ele diz que essas 2 mulheres são 2 alegorias de 2 concertos. Um é Agar, Monte Sinai, de onde vem os 10 mandamentos que produzem escravidão. Sara é uma figura da Nova Jerusalém, que produz liberdade. O novo concerto, a lei e a graça. Certo? Hoje existem muitos crentes que têm o mesmo pai celestial, Isaac e Ismael. Eles ambos tiveram o mesmo pai terreno, Abraão. Mas Ismael, a mãe de Ismael era a lei. A mãe de Isaac é Sara, a graça. Portanto, hoje, assim como Ismael, que era uma mistura de lei e graça, perseguiu o filho da completa graça, a Bíblia diz que aquele que é nascido da carne persegue aquele que é nascido do Espírito. A mesma coisa acontece hoje. E quando isso acontece, você sabe por que acontece? Porque a igreja está amadurecendo. Ela está desmamando. A igreja descobriu que tem bebido leite e não alimento sólido. E veja, Isaac está amadurecendo. Isaac está crescendo. E de repente Ismael fica com medo, ele tem medo e persegue Isaac. Isaac nunca escreve blogs contra Ismael. Amém? Isaac é tranquilo. Sabe por quê? Porque a palavra foi dada, Isaac vai herdar. Aqueles que estão na lei estão lutando, aqueles que estão na graça vão herdar. Vamos terminar dizendo isso, igreja. Graças a Deus que Israel vai ser salvo. A nova geração será salva, amém? Assim os jovens do mundo serão salvos, glória a Deus. Nós veremos uma revolução de graça, quando a igreja será curada da justiça própria. Quantos creem nisso, digam amém. Dê a Jesus o louvor, aleluia. Dê a Ele glória. Põe a mão no seu coração e diga rapidamente, Pai Celestial, eu sou a justiça de Deus.
Apesar das minhas falhas, meus pecados, minhas iniquidades, eu agradeço, pois tua justiça em mim é maior do que todas as minhas falhas. O novo homem em mim é maior do que a minha carne. O Espírito Santo que habita em mim é maior do que o diabo. Eu agradeço por estar do meu lado. O Senhor é por mim. Quem será contra mim? Nem o vírus da gripe, nem a crise financeira, nada que se formar contra mim prosperará. A minha justiça vem de ti. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é minha justiça. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Toda cabeça baixa nesse lugar. Você tem uma rica herança. Filho de Deus, você tem uma rica herança. Toda a criação está clamando pela manifestação. Não pelos filhos de Deus, eles já estão aqui, mas pela manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus nos redimiu da lei para que possamos receber a adoção de filhos. Onde estão vocês, filhos de Deus? Onde estão vocês, filhos de Deus? É tempo para que vocês se manifestem. É tempo para vocês reinarem na vida. Eu proclamo em nome de Jesus, eu proclamo o reino de Deus na sua vida. Eu proclamo o reino de Deus sobre a enfermidade, sobre a pobreza e sobre toda a fraqueza para você reinar na vida. A graça de Deus é a única coisa que pode fazer você reinar na vida, reinar sobre enfermidades, estresse, males e dificuldades, reprovações, insultos. Abrace a graça de Deus. Diga: Pai, eu recebo a abundância de graça. Eu recebo o dom da justiça. E aqueles que nunca receberam Jesus Cristo antes, talvez você seja um visitante na nossa igreja, ou esteve aqui antes, mas nunca recebeu esse dom da graça. Você não acha que é hora? É hora de você receber o dom que Deus oferece de graça. Foi pago por Jesus Cristo derramando o seu sangue no Calvário. Se você é essa pessoa, onde você estiver, seja a primeira vez hoje ou já esteve aqui muitas vezes, nunca recebeu o dom, ore essa oração agora e diga: Pai Celestial, eu agradeço por Jesus Cristo, sua justiça, que foi enviado dos céus para morrer por meus pecados e morrer por minha injustiça. Eu agradeço e recebo o manto da justiça. E eu declaro Jesus Cristo, meu Salvador, minha justiça. O Senhor levantou dentre os mortos e Ele está vivo hoje. Obrigado, Pai. Meus pecados foram perdoados. Eu sou filho de Deus. Em nome de Jesus. E todo o povo diga: Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.